previsto por todas as videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com a psicóloga Júlia Tourinho, que vai falar sobre o uso terapêutico do baralho cigano. Olá Júlia, tudo bem? Oi, olá todo mundo. Primeiro eu queria agradecer. Eu acho que tem uma coisa muito importante na vida que é a gratidão, e eu acho que prosperidade tem muito a ver com gratidão, porque às vezes a gente acha que ser próspero é quanto mais a gente tem guardado, né? E eu acho que ser próspero é quanto mais a gente tem para oferecer. E se você me convidou, se eu tenho algo para oferecer, todo mundo que está aqui nesse momento vendo a gente, eu acho que isso é uma grande prosperidade e eu só tenho como agradecer a todos os envolvidos. Muito obrigado, Júlia. Primeira pergunta, como que você uniu a psicologia com a cartomancia? É possível? Olha, para mim é possível sim, e eu uni pela questão da imagem, o uso da imagem. Para mim, a cartomancia, as cartas, assim, o baralho do tarô, ele é muito lido e muito usado psicologicamente há muito tempo, né? O próprio Jung estudou, tem livros que falam sobre o Jung e o tarô, e eu acho que nesse caminho a gente está desbravando o caminho das cartas do baralho Lenormand, também com uma leitura simbólica e o entendimento de cada simbolismo, e a gente está avançando muito nesse sentido de entender um pouco mais as imagens e sair um pouco do limbo da cartomancia, das cartas ciganas, simplesmente como uma mediunidade ou com a pessoa que faz uma leitura incorporada. Uma luta para que as pessoas que aprendem as cartas ciganas também saibam fazer as leituras, que elas se interessem pelos símbolos, que elas entendam o que cada símbolo significa e que elas possam fazer uma leitura mesmo do que é aquilo que se abre ali, que é um mapa do que está acontecendo com a pessoa que chega. Então, os símbolos dão mensagens claras durante a consulta terapêutica. Então, quando você abre uma mesa para aquela pessoa que te procura, eu acredito que aquilo que se abre ali na sua frente é um mapa do que está acontecendo no campo mental daquela pessoa. Então, eu acredito que sincronicamente existe uma sincronicidade do porquê que determinadas cartas caem. Né? Quando você abre uma mesa real, talvez você possa se perguntar por que cada carta cai em cada simbolismo daquela mesa. Eu utilizo muito nas minhas leituras particulares o método de 4 cartas. Então, isso para mim fica muito claro quando muitas vezes eu tiro mais de uma vez, por que determinadas cartas caem seguidamente para determinadas pessoas ou para mim mesmo. Né? Eu acho que a questão da sincronicidade, dentro do meu entendimento do que é a leitura psicológica de uma abertura de cartas, é o principal fio condutor. A sincronicidade, o que faz com que aquelas cartas estejam ali, naquele momento, para aquela pessoa. Você está falando para a gente sobre psicologia. Há alguma diferença na interpretação simbólica de um símbolo pela psicologia e pela cartomancia? Basicamente, não existe, mas ao mesmo tempo existe. Vou fazer uma comparação. Por exemplo, eu sou arteterapeuta e os arteterapeutas, eles são basicamente leitores de imagem. A pessoa vai no consultório, aquele cliente produz uma imagem e o terapeuta, junto com aquele cliente, lê aquela imagem. O que aquele simbolismo diz? O cartomante faz uma função que o arteterapeuta também pode fazer, que existe uma imagem já pronta, que o Jung chamava de arquétipo. Por exemplo, a carta da raposa tem um arquétipo, a carta da criança tem um arquétipo, a carta da cobra tem um arquétipo, todos eles são arquétipos. O que significa? Isso existe dentro da nossa mente, da mente de todos nós. Então, de alguma forma, essas
profissões se aproximam. Não significa que todo cartomante é um arteterapeuta, e nem que todo arteterapeuta é um cartomante, mas eles se aproximam na leitura de uma imagem. Então, simbolicamente, uma imagem pode ser usada se ela é tirada de uma lâmina de baralho ou se ela é tirada de uma revista. E aquela imagem pode conter, por exemplo, um anel, como contém nas cartas do baralho. E aquele anel é representado cheio de um monte de significados para aquela pessoa e também significados que ela ganha universalmente, né? Por que as imagens estão ali? Acho que tem uma grande diferença, que é, por exemplo, os oráculos que usam imagens, eles falam muito mais universalmente do que um oráculo, por exemplo, como o I Ching, ou como, por exemplo, os dados, que são símbolos restritos, são signos restritos àquela simbologia. Tais tracinhos, assim, 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 representam tal coisa. Mas nem todo mundo sabe ler isso. Quando você olha a imagem de uma casa, por exemplo, todo mundo sabe que é aquela leitura de uma casa. Então, quando você abre uma mesa ali na frente de uma pessoa, imediatamente aquelas cartas comunicam com aquela outra pessoa que está sentada do outro lado. Isso independente de você. Independente do consulente saber de cartomancia ou não, ela já sabe mais ou menos o que se trata. Sim, exatamente. E eu acho que eu acho que é importante praticar, muitas vezes, se a pessoa está começando a experimentar a leitura, né? Ela pergunte para outra pessoa, o que é essa carta aqui? O que ela significa para você? Por exemplo, a pessoa abriu um método de 4 cartas e aí está em dúvida do que a mensagem diz. Pergunta para a pessoa o que uma casa simboliza para você, o que um anel simboliza para você, o que um jardim significa para você. E aí você pode entender um pouco melhor do que acontece com a outra pessoa, com aquela imagem. Então, eu acho que o que significa para mim e o que me impulsiona, me apaixona nesse estudo do baralho Lenormand é entender o que imagens... Porque você, por exemplo, você pega uma carta do tarô, tem alguns tarôs que são super bem desenhados, lindos, maravilhosos, e tem um monte de simbolismo ali, muitos, tanto que tem muitos livros. A cartomancia, existem até alguns baralhos dentro do Lenormand que tem bastante detalhamento, né? Sim. E aí eu acho que tem uma coisa muito bacana, que você, inclusive, José, fez, foi se permitir um processo criativo de simbolização. Você tem cartas no seu baralho que são, inclusive, até duplicadas. Por quê? Isso. Porque elas traduzem simbolismos e significados diferentes. Uma imagem de um jeito traduz um significado, uma imagem de um outro jeito traduz um significado. Uma imagem de uma árvore seca tem um significado, de uma árvore frondosa tem outro significado. Então, a possibilidade que eu acho que está acontecendo dentro do movimento do Lenormand, que é muito bacana, é essa possibilidade criativa, de processo criativo em cima das imagens e de entendimento de que a espiritualidade existe, a espiritualidade atua em todos os momentos, não é só exclusivamente na hora de uma leitura. Então é importante a gente estar sempre preocupado com o que a gente está sintonizando, com o que a gente está pensando, com o que a gente está desejando, em todos os momentos. Então, é óbvio que na hora de um momento de uma leitura, se você está lendo um livro, tem espíritos ao seu redor, quando você está abrindo uma carta, também está tendo espíritos. Então, é super bacana que você peça às pessoas que andam perto de você, que sintonizem no bem. Agora, existe também uma gama de coisas inconscientes, que é o seu inconsciente, o inconsciente da outra pessoa, e esse inconsciente da inter-relação das imagens, que é o que a gente estava falando, por que uma imagem de uma árvore seca comunica uma coisa, uma imagem frondosa comunica outra, é que isso é que tem que começar a ser mais detalhado, para que o cartomante possa ter mais apropriação do que ele está fazendo naquele momento, se ele se propõe a fazer uma leitura divinatória de previsão.
se ele quer prever o futuro. Eu acho que ele tem que estar muito apropriado da simbologia para poder, como dizia minha avó, distinguir o Lé do Cré, né? Sim. O que é o meu, o que é o do outro e o que é que pode realmente estar acontecendo no futuro. Para que não haja engasgos, para que você não comprometa outra pessoa. A importância de você estar sendo ético naquele momento. Eu acho que isso são coisas muito importantes. O símbolo muda conforme os tempos, não muda? A cartomancia tem que atualizar essa mudança de significado? Olha, eu acho que assim, tudo está em transformação o tempo todo. Tem uma parte que vai continuar sempre sendo assim, meio misteriosa, que eu acho que esse é o grande barato da simbologia. A simbologia ela não pode ser 100% desvendada, senão ela deixa de ser símbolo, não é mais símbolo, é um monte de outra coisa. Então tem um mistério que é assim, eu tenho certeza absoluta que por mais que eu e você aqui começamos a pensar, falar de uma carta, ela vai ser para mim uma coisa totalmente diferente do que é para você, porque você teve muitas outras vivências com essa imagem. Sim. Sabe uma coisa que é bacana a gente pensar? Que é assim, a palavra ou o significado, ela vem depois da imagem. Quando a gente é criança, a gente vê as coisas, mas a gente não sabe simbolizar e significar aquilo. Então a imagem, ela tem uma comunicação muito mais direta com o nosso eu desconhecido, vamos dizer assim, com o nosso inconsciente, do que a palavra ou do que o significado. Talvez até a palavra tenha mais proximidade, mas com o significado ele vem depois. Então é esse avanço que você está falando, né? Então tem algo que é muito misterioso e tem algo que está sendo desvelado, que está sendo transformado, que está sendo entendido, que está sendo compreendido. E que quem se propõe a arte da cartomancia tem que estudar, tem que se estudar, porque tem que não se misturar. Eu acho que essa é uma aproximação também muito importante. A gente está cuidando do delicado do outro, então não se misturar, não projetar na outra pessoa questões suas, inseguranças suas. Então, a importância de utilizar o oráculo como um autoconhecimento, antes de se dedicar a abrir para outras pessoas, eu acho fundamental. Eu me preocupo muito com o que você vai dizer para outra pessoa. Isso eu acho muito importante. Júlia, e um cartomante que quer entrar nessa linha mais terapêutica? O que você aconselha? O ponto de partida? Sim. O que eu aconselho? Eu aconselho, primeiro de tudo, que se quer usar a cartomancia como uma terapêutica pessoal, eu acho que para entender um pouco mais do uso terapêutico de uma imagem, você precisa olhar para cada carta. Eu sugiro até que compre um caderninho e anota o que aquela imagem produz em você. Primeira coisa, essa identificação é a primeira coisa. Segunda coisa, comece a exercitar com você. Todo dia, vá lá, o que aquele símbolo está me dizendo? Porque assim, o que eu acredito? Mais do que tudo. Como eu te falei, eu acho que a espiritualidade está presente em todos os momentos. Isso para mim não é questão. Mas eu acho que a leitura de uma imagem, diferente de outros signos muito particulares, as lâminas, elas falam universalmente, elas falam de coisas que existem dentro de nós. Então a gente precisa, elas podem comunicar sobre, assim como o sonho, né? A gente não sonha um monte de coisa, Sim. Um monte de imagem que vem lá na nossa cabeça, enquanto a gente está sonhando. A leitura pode ser entendida do mesmo jeito, uma mensagem desse não conhecido da gente, para que a gente fique mais atento. Mas atento ao que acontece dentro de nós. Esse é o uso terapêutico, ou a possibilidade de uso terapêutico das imagens. O que elas dizem de todas essas 36 lâminas que habitam todos esses três simbolismos, símbolos e simbolismos, significados que habitam dentro de nós.
a gente tá falando de símbolo, tem algumas cartas do baralho cigano que a pessoa nem sabe o significado, mas quando olha já fica com o cabelo em pé, né? Que é foice, caixão, serpente, ratos, né? Essas são as terríveis. Isso é o que a gente aprende durante toda a nossa formação, que a cobra pode matar, que o rato é sujo, que o caixão é a morte. A foice também está bastante ligada na morte. No arcano do tarô, a morte tem a foice. Você sabe, né, que eu gosto muito dessas cartas, dessas que você falou. A única que eu ainda não estudei assim para apresentar foi a foice, mas eu já falei do caixão, já falei dos ratos, já falei da cobra. Por quê? Exatamente por isso que você está falando. Porque a gente vira papagaio. A gente não vai estudar o simbolismo de que esses símbolos vêm traduzir. Então a gente fica só com um aspecto negativo. Por exemplo, a cobra. A gente fica... A cobra é um símbolo, nossa, muito antigo. A cobra troca de pele, a cobra representa a morte e vida. A cobra representa perigo, sim, mas ela está muito mais relacionada aos perigos internos de autossabotagem, dos nossos medos, do que um perigo de bote. Se você for estudar o comportamento de uma cobra, você vai ver que as cobras elas não ficam paradas na árvore ou esperando você passar. Se você invadir o espaço dela, ela vai te atacar. E olha que tem cobra que avisa pra caramba, hein? Tem cascavel que bate, tem um chocalho, bate com um chocalho no chão para avisar que você está entrando no território dela. Então, o animal, ele não ataca sem que você invada o território dele ou ele se sinta ameaçado. Então, não tem essa história de que a cobra fica lá esperando só você passar para ela te atacar. Isso significa o quê? Isso significa uma dicotomia dos símbolos. Todos os símbolos falam de coisas boas e coisas ruins, né? Até aquelas que são vistas como muito positivas também têm seus aspectos negativos. Então isso é muito importante na hora de você entender os símbolos como mensagens do inconsciente, porque tudo na vida é luz e sombra, tudo na vida é positivo e negativo. Então é assim que funciona o nosso consciente e o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é aquilo que está sombrio, mas não é aquilo que é assustador. É aquilo que não tem luz. Então o que as cartas fazem? Muitas vezes elas trazem luz aquilo que está ali que você não está enxergando. Ou porque você não quer ver, na maioria das vezes, ou porque você está distraído. Então qual é o uso terapêutico no meu entendimento das cartas? É trazer luz a símbolos do seu inconsciente, mensagens do seu inconsciente, que você não está vendo. Então essas cartas elas são assustadoras, porque muitas vezes a gente fica só no polo negativo ou no polo positivo. A gente bota como se diz por aí, para bode expiatório, né? A cobra virou o bode expiatório de todo mal, o caixão. Então, a gente muitas vezes, como tem dificuldade de ver as próprias sombras dentro de nós, eu digo assim, quem tem muito medo da serpente, ou da carta da cobra, é porque talvez tenha muito medo das próprias sombras, das próprias coisas que estão dentro de si, porque nós temos coisas negativas dentro de nós. E a partir do momento em que a gente não admite isso, aí sim é que o bote vai se armar, porque a gente não está vendo. A gente vai passar na frente da cobra e não está ouvindo os avisos, e aí a gente vai escorregar. Mas se a gente estiver prestando atenção às coisas que acontecem dentro de nós e admitindo as nossas fragilidades, as nossas impotências, as nossas dificuldades, a gente não vai ser tão pego de surpresa pelas questões da vida, pelas vivências. Eu acho que é esse o grande barato que as cartas elas vêm trazer de oportunidade, assim, de entendimento. Você falou que não existe cartas positivas nem negativas, né? Você citou a serpente como exemplo. E tem algumas cartas que parecem super positivas, quando sai na mesa, a pessoa fica toda animada, mas não é bem assim, né? Como o sol,
a lua, o ramalhete, né? E que você pode falar de uma dessas 3 cartas para a gente, do lado negativo. Vou escolher, por exemplo, a carta do Sol. Ok. A carta do Sol, ela é uma carta muito bacana, de muita positividade, de muita iluminação. Mas quem é aqui que não já viveu a experiência de ir para a praia sem passar protetor solar? Né? Luz demais queima, ofusca os olhos, né? Leva pra gente, traz pra gente às vezes tanta luz que a gente fica cego. Aí eu vou voltar lá à história. Se a gente só quer ficar na luz, a gente muitas vezes fica cego para determinados aspectos nossos que são sabotadores, que nos fazem escorregar e que a gente não presta atenção, porque só quer a luz, porque não entende que o dia existe. Mas imagina se só tivesse dia. Nossa, as plantas iam ficar todas esturricadas, ninguém ia dormir, ninguém ia descansar. A gente precisa da noite. A noite é assustadora porque muitas vezes a gente não vê. Assim como o nosso inconsciente às vezes é assustador porque a gente não sabe direito o que tem ali. Mas a gente precisa dos dois. Então, é óbvio que todas as cartas, tudo em excesso na vida faz mal. Até a água em excesso faz mal. Se você beber 10 litros de água por dia, você vai ter problema no seu organismo. Então, a gente precisa ter equilíbrio e entender que somos feitos de polaridade. Tem uma carta que eu gosto muito, que é a carta da criança, e que eu falei ano passado na mesa redonda, e que é uma carta que ela tem muitas coisas positivas, e ela vem para um despertar da nossa criança interior. Mas ela também fala de imaturidade, ela fala de escolhas precipitadas. Então, todas as cartas, elas trazem coisas boas e coisas ruins. Você citou que participou da mesa redonda de cartas ciganas da Tânia Durão aí no Rio de Janeiro. E você é figura obrigatória, né? É a 5ª vez que você participa? Eu tô com a Tânia desde a primeira mesa. Na verdade, sim, sou super incentivadora. Por quê? Porque assim, eu acho que a equipe que ela conseguiu juntar até hoje, e eu fico muito orgulhosa e feliz de fazer parte, são pessoas que realmente estão disponíveis para estudar sobre as cartas, né? A Tânia é minha amiga, querida do coração, e a convite dela eu participei da primeira mesa falando sobre o inconsciente, e foi uma experiência muito rica. E aí, desde então, eu continuo nessa parceria. Eu tenho achado muito legal, eu aprendo muito, eu sinto muita gratidão de estar nas mesas. Eu escrevi o prefácio do livro dela, aqui para quem não conhece, fazendo uma versão da minha amiga querida está aqui. Eu que escrevi o prefácio. É óbvio que num prefácio não tem como aprofundar muito. Mas eu trago algumas dessas ideias que a gente está trocando aqui sobre como eu entendo, Júlia, entendo a leitura de cartas, né? Do quanto, muitas vezes, o oráculo, a gente hoje, eu penso numa coisa assim, hoje a gente tem altas tecnologias que preveem coisas pra gente. Mas lá na época dos antigos, o oráculo era usado para saber se ia chover, para saber se ia fazer sol. Então, o oráculo ele faz parte do nosso imaginário há muito, muito tempo. E eu gostaria muito, eu tenho muito desejo de que as cartas do Lenormand, as cartas ciganas, né, são os nomes que a gente dá, que saiam desse limbo, né, eles merecem ser estudados. É uma cartomancia tão bonita que merece o seu lugar também, se eu posso dizer científico, que não é científico, né? Mas de estudo, de aprofundamento, porque eu acho que é muito importante que a pessoa que se dispõe a fazer uma abertura de imagens e uma leitura simbólica de imagens, que ela tenha ao menos um interesse, um estudo, um aprofundamento. Isso é muito importante para que a pessoa não saia por aí sendo injusta, falando coisas
não cabidas. Quais são as regras que você acha necessário que o cartomante siga para uma boa consulta? Olha, foi interessante que quando você me fez o convite de estar aqui, a Tânia intermediou esse nosso contato, né? Ela inclusive falou, não, vai lá falar com o José, que ele é um querido, uma pessoa bárbara e tal. E a gente conversou um pouco e eu fiquei pensando. Me veio assim na ideia de, nem sei se eu posso ter essa pretensão, mas eu escrevi algumas coisas aqui que eu diria que é um código de ética do cartomante. Então, eu pensei algumas coisas. A primeira coisa que eu pensei que para mim é muito importante, que a gente está ao longo dessa nossa conversa aqui falando, que é não praticar a cartomancia do terror, né? Então, não abrir a carta para alguém e dizer, não, você tem que isso, não assustar a outra pessoa e não tornar aquela outra pessoa dependente de você, né? Como se você fosse a portadora do destino dela. Então, eu sei que infelizmente tem profissionais assim, mas eu acho que quem está ouvindo o seu canal, quem está ouvindo essa palestra é alguém que quer aprofundar, que quer ser honesto com os conhecimentos e com quem está chegando ali. Então eu digo, não assustem as pessoas, porque isso é muito ruim. Quem está chegando ali está precisando de uma ajuda, seja por qual motivo for. Por mais que a pessoa chegue super nariz em pé, não quero falar nada, abre aí, ela está pedindo socorro. Senão ela não estaria ali. Se uma pessoa arrogante ligou para você, marcou uma consulta, é porque ela, por mais da arrogância dela, ela está pedindo socorro. Então, primeira coisa, não deixe a outra pessoa dependente de você, para que ela volte daqui a 3 meses, e não pratique o assustar da outra pessoa. Então, essa é a primeira coisa que eu pensei, desse código de ética, né? Então, outra coisa que eu pensei é, não pratique a cartomancia para ganhar dinheiro. O dinheiro tem que ser um resultado da sua ação. Mas um cartomante, ele tem que ter uma postura de acolhimento àquela pessoa. O dinheiro é importante? É o dinheiro que paga a luz, é o dinheiro que paga a conta, a gente precisa do dinheiro para viver. Mas eu acho que a atividade do cartomante é uma atividade principalmente de doação. A pessoa que está disponível a acolher aquele outro que está ali na angústia dele, ele tem que estar disponível para aquela pessoa. Ele tem que doar algo de si. Ele tem que sentir um pouco de gratidão. Para que o ciclo, né, como eu abri a nossa conversa aqui, eu acho que ter algo para dar é mais importante do que ter algo para guardar. Então, se a pessoa chega, dê algo do seu para aquela pessoa, algo valioso. Não precisa ser, não é dinheiro. Aquela pessoa que entrou ali, para estar ali com você, ela tem que estar saindo melhor do que ela chegou. Certo. Então, ela precisa sentir recebendo algo de bom. Se ela voltar, vai ser ótimo, significa que você fez um ótimo trabalho, mas não sovine informações do tipo, eu sei da sua vida. Eu acho que isso é uma postura muito negativa para o cartomante, né? Para a cartomancia, para isso que de alguma forma está se querendo estudar e desenvolver uma cartomancia dentro do Lenormand sem esses mistérios todos. Então, seja ético. Acho que outra coisa muito importante é ser honesto e ético. Então, se chega alguém para a leitura com você, que vem de outra leitura com outra pessoa e começa a falar mal, não entra na pilha. Seja ético, não fale mal do seu colega. É um colega de profissão. Ele pode ter se equivocado, ele pode até estar com uma fé, mas isso alimenta uma energia que, inclusive, vai ser muito ruim para aquele momento em que você vai estar abrindo imagens que vão estar dizendo do inconsciente daquela outra pessoa. Isso tem que ser um terreno do sagrado, tem que ser um terreno de coisas boas. Então, não fale mal das pessoas, não veja o seu consulente como um inimigo, aquela pessoa que chegou ali para te desafiar.
Porque ele pode estar até querendo te desafiar, mas tenta ver o que está por trás disso. Eu sempre penso assim, se uma pessoa... Eu penso isso até inclusive no meu consultório, na minha prática terapêutica. Se uma pessoa chega no meu consultório com o nariz em pé, e ela ligou para mim, eu fico pensando assim, gente, essa pessoa, ela está pedindo ajuda, por mais que ela não consiga receber, ela está pedindo ajuda. Então isso eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar a dor daquela pessoa. Às vezes a pessoa está chegando histérica, só quer reclamar, só vê problema nos outros. Acolhe o tanto que dá aquele choro, aquela reclamação, sem ajudar aquela pessoa a projetar no outro. As escolhas dela são de responsabilidade dela. Mas o quanto não é possível tornar um local de leitura um local acolhedor. Mas eu acho que o mais importante, José, assim, de tudo, é que eu acho que o sentimento, o sentir, é a grande ferramenta, a intuição, é a grande ferramenta de quem está disponível a praticar a cartomancia. Então, percebe como é que... Por isso que é tão importante o estudo das imagens para si. Primeiro, o que essa imagem diz para mim, e depois, como é que eu posso ser esse decodificador de sinais, né, de imagem, no caso, para aquela pessoa. Eu acho que usar o que você sente como principal ferramenta, estar disponível para esse trabalho, seja quem for se predispor a ele, com gratidão, com acolhimento, com a possibilidade de dar algo de si, eu acho que é a principal ferramenta para quem está disponível e principalmente o nosso tema aqui que a gente está discutindo, como utilizar essa ferramenta de uma forma terapêutica. Então, eu acho que esses são as principais preocupações de quem está querendo ter uma visão mais, não só de previsão de futuro, mas de entendimento da leitura de imagens como uma leitura, uma tradução de símbolos do nosso inconsciente. Júlia, eu posso pedir para você falar sobre uma carta? Pode, claro. Olha, a gente tinha conversado um pouco sobre falar sobre a carta da raposa. E sim, é uma carta que eu gosto muito, exatamente porque eu gosto das renegadas, né? Ela é uma delas. Ela é uma carta que é vista muito como negativa, como uma carta de roubo, né? Enganação. Engano. E na verdade, a carta da raposa, ela é o que dentro da psicologia junguiana se chama de, vou falar uma palavra difícil, tá? Psicopompo. Psicopompo é uma imagem que faz essa tradução e essa integração de luz e sombra. Então, a raposa, ela é essa imagem que une todas, de certa forma, todas as imagens são, mas a imagem da raposa, ela não é nem negativa nem positiva, ela passeia entre os dois polos, ela passeia mesmo. Ela pode muito bem ser o pecador e pode ser o justo. Tem uma passagem do Pequeno Príncipe, no livro que virou filme, que tem um diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, né? E tem um trecho que para mim traduz muito o que é a raposa, que diz assim, o Pequeno Príncipe, não vou falar com a exatidão das palavras, mas como ficou para mim, que assim, o Pequeno Príncipe diz para a raposa que é importante confiar. E a raposa diz, mas como é que eu vou confiar em você se você é humano? Os humanos me caçam. Então, a raposa é essa astúcia da observação e do questionamento. Por que eu vou confiar em você? Você não está me dando motivos. E aí a gente acha que isso é ruim. Eu não acho que isso é ruim. Talvez se saia uma carta da raposa como uma leitura simbólica, eu diria que talvez ela esteja propondo a você para que você se questione mais. Porque ela é ao mesmo tempo
ela é inventiva e destruidora. Ela é ao mesmo tempo audaciosa e otimista. Então, ela traduz esses dois aspectos que muitas vezes a gente entende como um jeitinho, uma malandragem, mas não necessariamente ela é negativa. Ela é só uma carta que fala assim, mas por que eu tenho que fazer o que você está falando? Ela questiona. É uma carta que vem trazer esse questionamento, e aí é esse questionamento do... Quando eu acho que a imagem da raposa, ela traz isso para mim, assim, talvez esteja precisando que você preste atenção e questione os porquês. O que está acontecendo? Por que inclusive eu estou tomando essa escolha? O que eu estou escondendo de mim? Porque eu sempre tenho muito esse olhar. Sempre tenho esse olhar das imagens direcionadas para mim. Então, quando numa leitura a raposa aparece, ela não é que eu estou sendo enganada por alguém. É o que eu estou me enganando? O que eu não estou vendo de mim? O que eu preciso observar melhor? O que eu preciso me questionar mais? O porquê das coisas. Então, nesse sentido que a raposa é uma carta que, para mim, ela gera bastante curiosidade. Muito bom. Júlia, muito obrigado por você ceder esse seu espaço de tempo para conversar aqui com o canal Sorte Lenormand. Muito obrigado mesmo. Obrigada, José. Olha, eu queria dizer que eu estou tentando estar mais aí nas mídias, então eu tenho todo um projeto na minha página do Facebook, que é Júlia Tourinho, né? Quem inclusive quiser conversar um pouco mais, eu me disponho, se quiser trocar e-mail, né? A gente está aí falando, você está longe em Maceió, eu estou aqui no Rio. Verdade. Então, mas eu tô planejando fazer alguns vídeos. Eu trabalho com frases, eu gosto muito de frases e imagens há algum tempo, são coisas simbólicas que me permeiam. Então, tem a página no Facebook de Tourinho, que todo dia eu posto uma frase. E a ideia é que a gente converse sobre elas, e os vídeos vão nesse mesmo caminho. Eu quero entrevistar pessoas. Então, quem sabe, no futuro próximo a gente esteja invertido. Legal. E eu esteja aqui com você conversando sobre alguma frase que seja bacana. E quem curtiu, eu acho que acompanha aí, participa, porque eu acho que eu fico muito feliz, eu me sinto muito próspera quando eu me sinto que eu tenho alguma coisa para doar para alguém, alguma coisa para partilhar. Eu acho que isso então eu só tenho como agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você. A gente está aqui conversando. Espero que tenha sido rico para quem está ouvindo, quem ouviu até o final, quem está gostando, quem puder dizer que está gostando, participar. Eu acho que a internet é essa ferramenta de partilhar, de comunicar, de trocar ideias. E eu estou muito grata por estar aqui. Eu também te agradeço, Júlia. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente.